Meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Pegue sua Bíblia comigo, segure ela na sua mão. Isso tem uma palavra do céu aqui para a sua vida. Glória a Deus. Abre comigo a sua Bíblia aí, em Salmos capítulo de número 32. Salmos, capítulo de número 32. Jesus está na casa. Algumas pessoas vão chegar um pouquinho realmente atrasados por causa do trabalho, por isso que eu estava no telefone ali. Mas louva a Deus pela sua vida que veio e conseguiu ter acesso. Deus vai falar conosco aqui nesse lugar. Quantos creem assim, diga amém? Amém. Você pode dar um glória a Deus, irmão? Glória a Deus. Motivo de alegria estarmos aqui na casa de Deus. Muitos queriam realmente ter essa oportunidade de estar ao menos sentado para ouvir a voz de Deus e não tem condição. Mas Jesus te trouxe porque você foi escolhido para ouvir essa mensagem de hoje. Amém? Salmos capítulo de número 32. Eu vou pedir um obreiro, se possível, traz uma água para mim. Salmos capítulo 32. Você que não tem Bíblia, aproxima de alguém aí que tenha e vamos meditar na palavra do Senhor. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Agora eu quero que você corre lá para Provérbios, por gentileza. Abre também a sua Bíblia em Provérbios. Provérbios capítulo de número 28. Provérbios, só você um pouquinho para frente aí. Segura os Salmos e abre em Provérbios. Provérbios é só você um pouquinho para frente de Salmos, capítulo 28, no versículo de número 13. Glórias a Deus. Ainda tem gente se identificando, eu vou esperar. Em reverência à palavra de Deus. Provérbios capítulo de número 28, verso de número 13. Que diz bem assim: o que encobre as suas transgressões, nunca, mais alto, nunca, mas os que as confessa e deixa, alcançarão misericórdia. Vamos ler mais uma vez, igreja? Você pode ler comigo? No 1, no 2, no 3. 1, 2, 3. Deixa eu fazer minha oração. Põe a sua Bíblia sobre o teu assento. Curva a sua cabeça. Vamos orar. Pai, mais uma vez, queremos te engrandecer, queremos te louvar, queremos te enaltecer. Porque, ó Deus, não é a carne e nem o sangue, mas sim o teu Espírito, ó Deus, que nos trouxe até aqui, para ouvir uma vez mais os teus conselhos, as tuas exortações, admoestações, correções e também consolo, amor, graça, misericórdia. É o Senhor, ó Pai, que nos abunde com a tua graça. Ó Deus, tira todas as distrações agora, Senhor. Ó Deus, eu te imploro, eu te peço por favor, Deus. Ó Pai, sei que não sou merecedor, mas eu creio, ó Deus, que a oração e um coração quebrantado e contrito o Senhor não dispensa. Então, Deus, eu te peço encarecidamente que o Senhor tire todas as distrações, preocupações, indagações. Ó Deus, da mente, Senhor, ao menos 2h30 de culto, Senhor. Ao menos, ó Pai, esses 45 minutos de pregação, Pai. O
O Senhor, ó Pai, dizima agora, através do Teu Espírito Santo, toda preocupação e foco, ó Pai, a mente, o corpo, a alma e o espírito na Tua palavra, porque até para isso a gente precisa da Sua ajuda, até para isso a gente precisa do Espírito Santo para poder entender, compreender o que o Senhor está falando conosco. Dai-nos, ó Pai, um ouvido sensível à Tua voz, ó Deus, dai-nos, ó Pai, um ouvido, ó Pai, sensível para compreender o chamado, para compreender o propósito, para compreender, Senhor, ó Deus, a Sua voz, nesse culto, ó Pai, de ensino de terça-feira, nessa igreja. Que o nome do Senhor seja plenamente glorificado, Senhor. Ó Deus, eu não sei como cada um chegou, mas eu tenho certeza que da mesma forma eles não vão sair. Faça a Tua vontade, em nome de Jesus. Irmãos, pode se assentar. Preste bem atenção. Por favor, não converse. Não levante, não vá ao banheiro. Mas nós estamos vivendo dias difíceis. Nós estamos vivendo dias complicados nos últimos tempos. Nós estamos vivendo dias de trevas e não de luz. Eu não digo isso só na parte de pessoas que não conhecem Jesus. Eu digo isso na parte de pessoas crentes, pessoas servas, pessoas que de fato já tiveram experiências profundas com Deus. E que, muitas das vezes, ignora os conselhos do divino, os conselhos do Pai, os conselhos de Deus. Talvez, este texto de Provérbios capítulo 28, vai revelar para mim e para você o motivo, a circunstância, o porquê de muitos crentes, vamos dizer assim, e muitos servos, muitos obreiros, muitos até escolhidos de Deus. Talvez esse texto de Provérbios capítulo 28, a qual vai dizer que, deixa eu novamente colocar aqui, a qual vai dizer que o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que as confessam e deixam sempre alcançará a misericórdia de Deus. E talvez esse texto revela a maioria das causas e das crises e dos problemas daqueles que estão exatamente aqui nessa noite. Exatamente nessa noite de terça-feira. Esse texto de Provérbios é tão profundo, irmãos, que talvez ele deve ser a resposta também para alguns. A resposta que o mundo não te dá. A resposta que o TikTok, o Facebook, o YouTube, os vídeos cortados da internet, os vídeos do status, não te dá. Talvez esse texto de Provérbios aqui, que nós vamos aprender aqui hoje, é a resposta para seus infortúnios, para suas decadências
e suas indagações. Ou se não, para dizer melhor, indagações de muitas pessoas, do mundo inteiro. Este texto trata-se de pecados não confessados. Deus é misericordioso, é bondoso, é amoroso. Todavia, o problema não é cair. Preste atenção nisso. Por favor. O problema da humanidade, dos crentes, dos servos, não é cair, não é pecar, não é errar o alvo, que é Jesus Cristo. Nosso maior alvo é Jesus Cristo. O problema não é esse, o problema sim é a sua postura diante do pecado, diante da queda. O que você faz depois que peca? Como você se comporta? Como você se identifica? E eu estou dizendo uma coisa aqui, mas é muito sério. Por quê? Porque isso vai ser resposta para muita gente que está me ouvindo também pela live. A Bíblia diz para nós que todos pecaram. Amém? Todos pecaram. E destituídos da glória de Deus foram. Desde Adão até o último livro da Bíblia, Apocalipse, você vai ver pecadores, homens errandos, mulheres errandos. Amém ou não amém? Mas o problema não é pecar, errar o alvo. Sim, a sua posição, sua postura diante do pecado que você cometeu, que eu cometi, que nós cometemos. Qual é a posição? O que faz a toda a diferença, é por isso que alguns conseguem avançar, conseguem ter sua vida, sua caminhada com Cristo. Outros pecam, erram o alvo, voltam para trás e caem, e permanece caído. Você já se perguntou por que fulano consegue ficar firme na presença de Deus e eu não consigo? Por que ciclano tem 30 anos que eu vou lá naquela igreja que ele pastor há 30 anos, igual uma rocha, inabalável, firme, pregando a verdade, ajudando o ministério, viajando, pregando em outras igrejas? Como que ele consegue? A resposta pode estar aqui. A maioria das pessoas perguntam isso. Como que você consegue? A resposta está em Provérbios 28. Levanta a mão aquele que não é pecador. A Bíblia diz, João diz, vai dizer para nós: se alguém disser que não tem pecado, já pecou. Não considere nem crente, nem servo, porque é parente do anticristo esse aí. Só que a postura de alguns é diferente da dos outros. O posicionamento depois da queda de alguns é diferente das dos outros. Quantos estão entendendo isso aqui? O que vai fazer a diferença, o que faz toda a diferença, melhor dizendo, é a postura que nós tomamos. Davi não pecou? Nós não pecamos? Todos não pecaram e destituídos da glória de Deus foram? Sim, pastor. Mas todos tiveram as mesmas posturas? Sim, pastor. Não. Não. Até porque foram pecados diferentes. Nem todos pecaram, mas nem todos tiveram a mesma postura.
E nós vamos aprender aqui como alguns se sobressaem, outros não. Como alguns conseguem ficar de pé, mesmo depois que peca, outros não. A diferença está na postura. Diga para o teu irmão, a diferença está no posicionamento que você toma depois de cair. O filho pródigo pecou, sim ou não? Permaneceu caído, sim ou não? Não. E o sábio Salomão, na sua juventude, entre a faixa de 25 para 30 anos, ele escreve o livro de Provérbios. Ele escreve o livro de Provérbios, Jane. E nós aprendemos hoje com o sábio Salomão. O sábio Salomão, observando essa situação sobre pecado, ele escreve em Provérbios capítulo 28, verso 13, ele diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que as confessa e deixa, alcança misericórdia. Isso é o sábio Salomão que está dizendo. E ele vai dizer, o sábio Salomão atribui isso ao fracasso dos homens e mulheres, em razão de ocultarem os seus pecados, ou esconderem os seus pecados. E talvez essa palavra está sendo dirigida a você aqui hoje, a mim aqui hoje, a nós aqui hoje. Está sendo dirigida a você, a mim, a nós. E talvez essa mensagem, ela pode ser a verdadeira existência das suas ruínas, das maldições que está vindo sobre você, das ruínas que está vindo sobre você, das crises que está vindo sobre você. Talvez essa passagem é o motivo, o encobrimento de pecados, o escondimento de pecados, o ocultismo de pecados, é que está gerando crises, é que está gerando maldições, é que está gerando tristeza, é que está gerando fraqueza, é que está deixando alguns mortos, é que está deixando alguns mornos. O ocultamento, o deixar debaixo do tapete, o esconder. E talvez é por isso que alguns caem, trocam de igreja e continuam ocultando, continuam escondendo, achando que ocultando, escondendo, vai resolver o problema. Não vai. Não vai. Sabe por quê, irmãos? Porque a consciência pesa. O ambiente pode ser o melhor ambiente, como o ambiente que Adão e Eva esteve, o paraíso. Mas quando eles pecam, eles se escondem. Se esconderam porque a consciência pesou. Nas mais diversas áreas da vida, principalmente a área família, a área financeira nem se fala de alguns crentes. Família então esquece. Pode ser esta a resposta que você queria para a sua vida. Pode ser esta a resposta. Por que minha vida financeira está bagunçada? Por que as portas não se abrem? Por que eu não consigo prosperar? Por que eu não consigo crescer? Por que eu não consigo ter um lar abençoado? Por que meus filhos estão tudo rebeldes, teimosos, desobedientes? Por que, Senhor? Talvez é por causa disso. Pecados não confessados.
pecados ocultos, pecados escondidos, pecados não confessados, pecados alimentados, pecados nutridos, que não são confessados. E você sabia, quando você não põe para fora, olhe para cá, lá em Apocalipse tem uma igreja chamada por nome de Laodiceia. O próprio Deus disse: vocês não são nem quente nem frio, vocês são mornos, e eu vou vomitar vocês. Sabe da maior? Nos últimos tempos a igreja está precisando, sabe de quê? De vomitar o pecado oculto que está dentro de vocês. Pôr para fora, porque isso está comprimindo, isso está te enfraquecendo, isso está te esmorecendo, isso está te entristecendo, isso está te desanimando, isso está fazendo com que você não tenha força para vir no culto, para cultuar, até para adorar. E um detalhe, tem alguns ainda que até rejeitam o cargo, rejeitam a oportunidade, rejeitam o microfone, não quer evangelizar, não quer pregar, não tem nem força mais para orar, porque está ocultando o pecado dentro, não tem sossego mais, pecados que não são confessados. O texto de Provérbios diz: o que encobre sua transgressão não prosperará. Encobre aqui no hebraico é ocultar, é esconder. Ou seja, aquele que oculta seus pecados jamais será bem sucedido, jamais alcançará o alvo, jamais alcançarão as bênçãos nos negócios, nas decisões, no empreendedorismo, nos empreendimentos, jamais alcançarão seus alvos, jamais alcançarão seus objetivos, jamais alcançarão suas promessas. Você conhece alguém assim que está na igreja há 20 anos? É 20 anos do mesmo jeito. Tudo que coloca a mão, tudo que coloca a mão, tudo que tenta fazer, tudo que projeta fazer, não sai do papel. Não consegue. Dá tudo errado. Sabe por quê? Porque antes de Deus fazer por você, Ele vai fazer em você primeiro. E um detalhe, alguém está olhando para mim, talvez até na live está dizendo bem assim: pastor, mas eu conheço um monte de gente que é abençoada. Então você está medindo o pecado das pessoas, a transgressão pelo o que as pessoas têm, não pelo que elas são. Não. Nós vamos aprender aqui que você pode ter o carro do ano, pode ter o emprego abençoado, pode ter a casa abençoada, mas não tem paz de espírito, não tem o sono do justo. Tem um colchão lá de 3.000 reais, mas não tem o sono do justo. Não dirige o carro com tranquilidade, com paz de espírito. Tem tudo e está vazio. A maioria está assim. Deus nunca mediu a prosperidade de quem tem muito e quem tem pouco. A verdadeira prosperidade é ter uma vida integrada, regida dentro das Sagradas Escrituras, de obediência, ordem, decência e sinceridade diante de Deus. Pode ter tudo. Ah, pastor, mas eu estou fazendo campanha, eu estou vindo nos cultos e estou vendo Deus me abençoar. Cuidado. Porque naquele grande dia a sua consciência vai te condenar. Pastor, mas eu tenho visto pessoas que rodam, que pulam, que sapateiam, que pregam. Mas, naquele grande dia, expulsei demônio em teu nome. Profetizei em teu nome. Rodei, pulei, sapateei em teu nome. Nunca vos conheci, para trás de mim, maldito. O texto de Provérbios no hebraico, essa palavra, irmão, é muito forte. Encobre, o que significa encobre no hebraico? Oculta, esconde. Ou seja, aquele que oculta seus pecados jamais vai alcançar a promessa.
E você está pensando que a promessa de Deus é coisas terrenas? A promessa de Deus é coisas da terra? A promessa de Deus é tua salvação. A promessa de Deus é você estar escrito no nome do livro da vida. A Bíblia chega a dizer: vigiai e orai, para que o diabo, o acusador, não roube de você a tua coroa. A maior promessa, o maior milagre é você entrar no céu. E tem gente que não está levando isso a sério. Jamais será sucedido. Eu conheço muita gente, irmão, tudo que coloca a mão não dá certo, tem alguma coisa errada. Não é possível. Você pode notar, existem pessoas que não são bem-sucedidas em nada do que faz. Plano, sonho, projetos, nada dá certo. E até mesmo na vida espiritual. Não avança em nada. Talvez a causa disso seja o pecado oculto. O pecado escondido. Não avança. Já está na presença de Deus, mas não avança. Não avança, não consegue. Pastor, eu quero falar com o senhor. O que foi, irmã? O que foi? Tem um ano que eu estou assim, pastor. Eu não sei o que está acontecendo comigo, sabe não? Você vai saber hoje aqui dentro da palavra. Se é que já não está sabendo, né? Mas os que confessam e deixam, a Bíblia diz, alcançarão misericórdia. O que é misericórdia? Misérias. O pecado, quando ele entra, ele te leva à miséria. E córdia é coração. É o coração de Deus sendo colocado dentro do homem. Me dá seu coração de miséria. Confessa as misérias que você carrega. Confessa esse podridão que está oculta. Confessa. Eu vou tirar esse tapete, eu vou levantar ele. Não precisa de você esconder do pastor. Não precisa de você esconder do padre. Não precisa de você esconder do apóstolo. Não precisa de você esconder de ninguém. Eu já estou vendo essa sujeira debaixo do seu tapete. O seu nome, tu está pensando que está passando batida, mas eu estou te vendo. Está pensando que está passando batido, mas eu estou te vendo. Eu estou vendo a nojeira. Eu estou vendo as conversas, eu estou vendo o TikTok, eu estou vendo o Facebook, eu estou vendo o Instagram, eu estou te vendo no teu trabalho, dentro da tua casa, dentro do teu quarto, eu estou te vendo, confessa enquanto eu estou te chamando, porque a minha espada vai descer. O pai, quando chama um filho para conversa, é melhor ser corrigido na conversa. Ouve a voz de Deus, confessa e deixa, do que ser corrigido na espada. Eu estou vendo. Muitas pessoas já perderam o temor, achando que Deus não está vendo. Deus, Ele quer que nós confessamos, igreja. Confessa, vomita, tira para fora. Levanta esse tapete, levanta essa privada aí. Eu estou vendo essa sujeira, essas vestes que já se manchou, que não tem mais branco nenhum. Eu estou vendo, deixa eu passar o colírio nos teus olhos. Deixa eu colocar essas vestes brancas de novo. Deixa comigo. Você não precisa ficar carregando esse peso de consciência. Você não precisa ficar carregando esse peso na sua mente. Vem, meu filho, eu estou te vendo. Não adianta esconder. Eu vou enfiar a mão nesse buraco e vou arrancar esse tatu daí. Eu quero tirar esses caranguejos da lama. Eu quero tirar esse bagre do meio da lama. Não adianta ocultar. Coitadinho do meu pastor, ele nem está sabendo de nada. Você que pensa. Deus ainda é um Deus que revela o oculto e o escondido. E uma notícia que eu tenho para a igreja que está me ouvindo: enquanto Deus estiver revelando o oculto e o escondido, te chamando para um particular, te chamando para conversar, aplaude a Jesus, glorifica Ele, porque Ele não te corrigiu. Ele apenas está te chamando para um diálogo, uma conversa. Dá seu coração sujo para mim
Eu vou agir de misericórdia se você confessar. Eu vou agir de misericórdia se você ouvir minha voz. Eu vou agir de misericórdia. Ele está dizendo o seguinte: todos os pecados eu perdoo, por mais sujo que seja, por mais horrível que seja. Pastor, mas eu tenho medo de perder meu cargo. Perca seu cargo, fique em disciplina, mas não perca o céu e a salvação que Deus te deu. O cargo nunca mais vai falar mais alto do que a salvação, meu irmão. Evidência de um salvo é o quê? Qual é a evidência de um salvo? Confessa e deixa. Evidência do desviado, mesmo estando na casa de Deus, oculta, esconde e ainda tenta se justificar ainda. Foi por causa da irmã, foi por causa de fulano, foi por causa do pastor, foi por causa da igreja, foi por causa de você mesmo. Toma vergonha na cara, confessa e deixa. Tem muita gente que está trazendo sendo Jonas dentro do barco. O que é que Jonas fez quando descobriram que foi ele o causador da tempestade, o causador dos desvios dos deuses, o causador do vento dentro do barco? Ele olhou e disse o quê? Me joga, me tira para fora. Sabe o que é isso? Por que Deus teve misericórdia de Jonas dentro da baleia? Porque ele reconheceu: o negócio é comigo. A igreja está perdendo a guerra, a igreja está ficando fria, a igreja está orando e não está subindo no trono, a igreja está perdendo todas as dificuldades que a igreja está passando. Pastor, é por causa de mim. É por causa de mim, pastor. Eu que sou o Acã do meio da guerra da igreja. Mas o pastor não pode chegar e falar bem assim: vem cá, minha irmã, você conteu isso e isso. Nenhum pastor tem essa autoridade. Mas o Espírito Santo, o Deus que tudo pode, o Deus que tudo vê, o Deus que a igreja, ainda se tiver um justo orando, ele revela o oculto. O Deus que ainda está zelando pela tua casa, ele vai te chamar hoje. Por isso que não prospera, por isso que não cresce, por isso que tudo que os projetos, os sonhos, está tudo do mesmo jeito. Deus quer agir de misericórdia. Deus está vendo. Esses alcançarão misericórdia, os que confessam, os que confessam os seus pecados, será objeto da compaixão de Deus. Aquele que revela o pecado, que expõe, que se abre e os confessa, esse será objeto da misericórdia divina. Receberá o favor de Deus, irmão. E nesse sentido, os Salmos de número 32, eu peço você que abre, volta para o 32. Salmos de número 32 é o maior exemplo do que acontece com pessoas que ocultam os seus pecados, que esconde os seus pecados, que levanta a mão para Deus, mas o coração está longe dele, que cavam cisternas rotas que não retém águas. O Salmos 32 vai ser o maior exemplo, pelo amor de Deus, igreja. O maior exemplo que o pecado oculto pode nos causar danos, sendo o exemplo de quem? De Davi. Sendo o exemplo do salmista Davi. O Salmos 32 começa assim, ó: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, e cujo pecado é coberto. Sabe o que Davi está dizendo aqui? Davi era rei, Davi tinha coroa, Davi tinha cadeira de trono, Davi era um cara que ele mandava em tudo, era o Supremo Tribunal Federal de Israel. Acima de Davi não tinha mais ninguém, a não ser Deus. A não ser Deus.
Davi tinha palácio, tinha ouro, tinha prata, tinha mais de 20 mulheres. Ele ocultou o pecado. Ele ocultou. Ele escondeu. Ele não confessou. Davi tinha tudo antes de confessar. Antes de Davi confessar, ele tinha tudo. Mas sabe o que Davi não tinha? Não tinha paz. Davi não tinha paz. Sabe o que eu estou aprendendo aqui? Pode rodar, pode pular, pode girar, pode ter todos os dons, pode fazer a obra, pode fazer, mas nunca vai ter paz. Pode ter título de guerreiro, pode ter carteirinha de membro, pode ser da Assembleia da Maranata, Deus é amor, pode ser da igreja que for. Enquanto não confessar o que está oculto, nunca vai ter paz. E sabe o que eu aprendo? Davi estava em guerra com Deus. Davi estava em guerra, era com Deus. Não era com o homem. Deitava no travesseiro, a consciência batia. E ele está dizendo: bem-aventurado. Davi tinha tudo, irmão, mas não tinha paz com Deus. No verso de número 1, ele está dizendo, aqui nós temos no verso 1 e 2, 3 palavras hebraicas para pecado. Iniquidade, pecado. No verso de número 2, ele está dizendo assim, ó: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, e cujo espírito não há engano. Está tratando da alma, de dentro para fora, não é de fora para dentro. Cada uma remete para uma violação da lei, diferente. Cada uma tem uma característica, ou seja, todos o pecado tira a sua paz com Deus. Não existe pecadinho nem pecadão. Todos os pecados, quando você peca, quando você cai, quando você transgride a lei, você vai ter guerra com Deus. Deus vai ficar te procurando, Adão, Eva. Deus vai ficar te olhando. Vamos ver até onde que ele vai. Rabaia, Selbi, Calabarasúbia. Vão ver até onde que ele vai. Vão ver até onde que ela vai. Vamos ver, vamos ver. Iniquidade, pecado, são palavras hebraicas que remete todo tipo de pecado. Ou seja, é como se iniquidade, pecado e transgressão, se fosse comprar um saco de arroz no mercado, tivesse escrito bem assim, ó, iniquidade, era a marca do pecado. Pecado era a marca do arroz. Transgressão era a marca do arroz. Mas lá dentro do arroz tem um só grão? Tem 2 grãos? Quantos grãos tem dentro do pacote de arroz? Milhares. É Deus falando bem assim: transgressão, iniquidade e pecado. É todo tipo de pecado dentro do pacote. Quantos estão entendendo isso? Mas ele vem dizendo: se confessares e deixares, eu agirei de misericórdia. Sabe o que ele está dizendo aqui? Todos os tipos de pecado, se confessar, Deus age de misericórdia. Porque tem pessoas que pensam assim: eu pequei muito grande, Deus não vai agir de misericórdia. Vai, se confessar. Eu pequei muito pequenininho, não precisa de confessar não. Deus está vendo, Ele quer que você confesse também. Agora vamos lá. Quanto tempo Davi demorou para confessar seu pecado? Alguém quer chutar? Pastor, não faço a mínima ideia. 9 meses, diga comigo, 9 meses. Ele ficou escondendo. Ele ficou ocultando.
Ele ficou ali, colocando debaixo do tapete. Ele ficou fechando a janela. Vou fechar a janela, vou puxar a cortina, que talvez assim Deus não vê. Vou pegar a chave, vou esconder a chave, que talvez assim papai não vê. Vou deletar aqui. Ah, meu Deus do céu, se Deus fazer um fórum íntimo celular de gente aqui. Ah, meu Deus, que tristeza para Deus. Se Deus fizer um fórum íntimo e celular de crente, principalmente, que já perdeu o temor, vai apagar o nome desse condenado aqui, porque sangue de Jesus tem poder. Está me levando para a perdição. Não adianta apagar o nome, não adianta bloquear. Deus já viu. Confessa enquanto é tempo. Confessa enquanto é tempo. 9 meses ele ocultou. E qual foi o pecado que Davi ocultou? Todo mundo foi para o culto. Todo mundo foi para a guerra. Todo mundo, os soldados, foi tudo para a guerra. Foi tudo para o culto. Davi ficou em cima do palácio. De cima do palácio, ele avista uma mulher casada. É isso que acontece com crente que não guerreia, que não fica no culto, que não vem para os cultos. De cima do palácio ele escuta e vê Betseba. Sem se importar que a mulher era casada, que a mulher era honesta, que a mulher estava caminhando com o esposo Urias, certinha. Ele manda um soldado, vai busca aquela mulher para mim. Primeiro mandou buscar a força, porque ele era um homem de autoridade, rei. Ai dela se ela não fosse. O soldado foi, obedeceu, com medo de morrer, foi. Pegou Betseba e colocou. Davi se deita, se lambuza, fica fedendo a esperma, fez o que fez, assassiou a carne, assassiou o prazer, assassiou o desejo, lambeu, beijou, fez tudo quanto é imundícia. E ainda rotou ainda, como se fosse uma Coca-Cola. Cruzou os braços e fingiu que nada estava acontecendo. E um detalhe, você acha que ele saiu do trono? Você acha que ele parou de pregar? Você acha que ele parou de guerrear? 9 meses, quantos meses? 9 meses. O tempo de Betseba dizer para ele, Davi, aquela queda sua gerou uma barriga. Rabai, a Selba, eu estou sentindo a espada de Deus aqui dentro dessa igreja, irmão. Toda vez que Deus começar a corrigir a igreja, se liga porque tem alguém no erro. Shelby, Calabaia, Súbia. Isso é para toda igreja. Deus começou a falar muito de espada, de correção. Tem alguma coisa errada. E a Bíblia diz para nós que Davi toma outra atitude errada. Porque é isso que o pecado faz. Um abismo leva a outro abismo. Você toma uma atitude aqui, daqui a pouco está tomando outra, e outra, é o tal não tem nada a ver, e outra, quando vai estar lambuçado, já está afundado já. Davi, oi, estou barriguda, e agora? Chama Urias. Chama Urias, para quê, Davi? Se ele me vê barriguda, chama Urias. Urias, Davi mandou te chamar da guerra. Pois não, Davi. Como está o povo lá? Está guerreando, está cultuando, está louvando a Deus, está pregando, está envolvido com a obra, não tem tempo para olhar pecado, não tem tempo para cair, não tem tempo para pecar, está envolvido na guerra espiritual, na batalha. E o que você me chamou aqui, Davi? Eu quero ir lá continuar o culto. Vai deitar com a sua esposa. Davi, sinto muito, mas o meu espírito não está para isso. Meu espírito não está para isso, não está para sexo, não está para essas coisas. Nem com a minha esposa, estou tão focado na obra, estou tão em jejum, estou tão na oração. Laia, Selby, Calabaia, eu estou tão meditando na palavra, porque me deu uma inspiração para pregar, Davi. Me deu algo forte para pregar, Davi. Eu não tenho condição agora de deitar com ela. Já que é minha esposa, depois eu deito. Tudo
Tudo bem, Urias, para voltar para a guerra. Urias está voltando para a guerra. Davi pega o telefone nos dias de hoje, bate um telefone, soldado, coloca Urias na frente. Pode colocar ele bem na frente mesmo, para ele morrer logo, porque ele morrendo, eu tenho o direito de pegar a esposa dele e dizer que o filho é meu. Cometeu um adultério, cometeu um homicídio. Mas tudo isso não começou por fora, começou por dentro. A vontade, o desejo, a lambança começou por dentro. De tudo que você tem que guardar, guarde o teu coração. Começou por dentro a lambança. E a Bíblia diz para nós que Urias vai para a guerra e Urias morre. Depois que Urias morre, 9 meses se passa. Depois que Urias morre, Davi está tranquilo no palácio, como se nada tivesse acontecendo. Tranquilo. E o povo lá guerreando. Davi é nosso rei. Davi é isso, Davi é aquilo. Agora olha o versículo de número 3. Olha aí na sua Bíblia. Davi estava aguardando. Olha o que o Davi fala. Quando eu guardei silêncio, envelhecer os meus ossos pelo meu gemido de todo dia. Como é que é, Davi? É isso que acontece com alguns que guardam silêncio, que esconde o pecado, que esconde a transgressão, que esconde a iniquidade. Os ossos se envelhecem. Os ossos se envelhecem, isso significa o quê? Os ossos se envelhecer, não está dizendo de osso carnal não, irmão. No hebraico aqui, eles tinham um linguajar, os judeus tinham um linguajar que dizia assim, os meus ossos estão envelhecidos. Ele está dizendo bem assim, não tenho mais força. Ele está dizendo bem assim, estou perturbado, estou sentindo agonia, estou gemendo, estou aflito, não durmo direito, não tenho paz, não tenho sossego. É isso que acontece com quem guarda, com quem oculta. Não tem paz, não tem sossego, vive aflito, vem para o culto pode estar pegando fogo. A pessoa está, levanta a mão, irmã. Para quê? Dá glória a Deus. Para quê? Glorifica. Para quê? Vamos receber fulano. Eu não. Você está pensando que renunciar ao altar, renunciar a carteirinha, mudar de igreja, vai te fazer melhor mesmo? Você tem certeza disso? Está perturbado. Crentes perturbados de espírito, crentes com agonia, crente mordendo a língua, crente mordendo, tirando até as articulações do dedo. Ai meu Deus, acabou da mão, agora eu vou morder a unha do pé. Ai meu Deus do céu, aflito. Estão com os ossos envelhecendo. E sabe o que o pecado faz? Tira a sua força de adorar. Sabe o que o pecado oculto faz? Tira seu desejo, sua vontade, sua força, sua alegria. É isso que Davi está dizendo no verso 3. Enquanto eu escondi, enquanto fiquei calado, a consciência pesava de Davi. Constantemente. O que é que Davi mais ensina? Verso 2. Se secou como era. Se secou. Olha no versículo. Olha o versículo 4. Porque de dia e de noite a tua mão pesava. Olha isso, irmão. É loucura isso aqui. Você tem que ter um ouvido sensível para entender isso.
4, porque de dia e de noite a tua mão, Deus, pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Não tem mais humor nenhum, não tem mais alegria nenhum. Só vive de cabeça baixa, porque a mãozona de Deus está batendo em cima. Confessa, na hora de dormir meia-noite, confessa. Você não vai dormir enquanto não confessar. É pesado, pastor. Confessa. Quantos estão entendendo isso aqui? Está perturbado o homem. Está perturbada a mulher. Está faltando culto. Se secou como erva. Perdeu a força. É isso que acontece para quem não confessa. E eu finalizo. Pastor, você não explicou. Davi, ele confessou, pastor. Por isso ele era o segundo coração de Deus. Só que um detalhe. Davi só confessou porque foi um Natan lá na casa dele. Olhe para cá. Vou repetir para você da internet também ouvir. Davi só confessou porque foi um Natan lá no palácio dele, enviado por Deus. Ele disse bem assim: Davi, vou contar uma parábola para você, assim, 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 assado. Davi se levantou na ira, pegou a espada e falou: mostra quem é esse homem que pegou a única ovelha de um outro servo do Senhor, porque ele vai pagar 4 vezes mais. Esse homem é você, Davi. Eu estou dizendo para alguns aqui que estão me ouvindo e está aqui presente, irmão. Mais cedo ou mais tarde Deus vai enviar um profeta Natan na sua vida, se você não confessar. E quando Deus envia um profeta, como o pastor Emanuel, que está pregando essa mensagem aqui, é ele dizendo: eu estou tendo misericórdia de vocês, eu estou enviando a minha palavra, eu estou enviando o meu Natan, para despertar vocês para confessar. Se vocês não confessar, eu vou corrigir, vai ter consequências dolorosas. Quem é o Natan? É aquele que fala: sai daí, meu filho, sai daí, minha filha, para de pegar esse Uber abençoado. Olha, você está errado, coloca tua casa em ordem. Olha, sai desse serviço, você vai cair. É melhor perder o serviço do que permanecer lambuzando. Ó, minha irmã, não sei, mas estou te dizendo uma coisa. Mas sabe o que acontece hoje? Está pensando que ela é quem? Está pensando que ela é quem? Eu sei que quando terminar a mensagem, alguns vão ficar bem assim: não é bem assim, pastor. Aí vai querer interpretar toda a mensagem de novo. É vocês e Deus, é eu e Deus. Natan olhou e disse: sabe o que aconteceu? As 4 espadas de Deus desceu na casa de Davi, meu amigo. As 4 espadas de Deus desceu na casa de Davi. Teve morte. Davi levou o pecado, atingiu a família dele. Cuidado com o seu pecado não confessado, vai levar a sua família à bancarrota, vai levar teu ministério à falência, vai respingar em outras pessoas. Tá vendo esse filhinho seu aí com a carinha tão bonitinha? Deus não vai ter compaixão também não. Senão ele tinha compaixão também do filho de Davi, que foi gerado um fruto de adultério. A criança morre, o irmão de Davi, o filho de Davi, estuprou a própria irmã. O outro filho de Davi matou o outro irmão dele, que tinha feito esse delito. E depois esse próprio filho de Davi deu um golpe de estado, juntou todo mundo de Israel para ir contra Davi. Ficou naquela guerra. No final Davi guerreou com o próprio filho,
e o filho desceu à sepultura. É isso que você quer para sua família? Pastor, agora eu quero aprender. Espera aí, pastor, você falou para confessar, eu já entendi. Não se preocupe com reunião não, irmão. Reunião eu faço na terça que vem. Fica tranquilo, o negócio é a palavra. Para quem que eu confesso, pastor? Primeiro, óbvio. Para quem, irmão? Para Deus. Hoje eu não quero orar pelo pastor Emanuel, não quero orar pela liderança, não quero orar pela igreja. Hoje eu não quero orar pelo meu esposo, pelos meus filhos, pelo meu patrão, pelo meu emprego, pelo Brasil, pelo hospital, pelo presídio. Hoje eu não quero orar. Hoje eu quero entrar para o meu quarto de guerra e dizer: Senhor, eu pequei contra ti. Senhor, confessa diante de Deus. Fala com ele, foi assim, eu estava com a roupa tal, do jeito tal, com o batom tal, com o brinco tal, no ambiente tal. Eu não queria, mas acabou fazendo. Eu me lambuzei, eu beijei, eu caí, eu forniquei, eu pratiquei. Senhor, tem misericórdia de mim. Confessa. Confessa a Deus. Ele é misericordioso, irmão. Ele é compassivo. Confessa a Deus. Primeiro a Deus. Diga comigo. Primeiro a Deus. O que Davi fez? Correu para Deus. Quarto de guerra. Salmo 51. Tire tudo de mim, ó Deus, mas não tire de mim o teu espírito. Confessou para Deus. Eu caí, eu engravidei, foi tal dia, foi à noite, madrugada, de manhã, de tarde, de noite. Eu saí do serviço, em vez de ir para casa, eu fui no Uber, fui para outro lugar que não devia. Confessa a Ele. Dois. Para quem mais eu confesso, pastor? Já entendi que para Deus, alguns aqui é fanático em cair e confessar. Mas a Bíblia diz também para confessar para os homens. Aqui que é o perigo. Não, só para Deus. Deus me entende. É um tal de Deus me entende. Deus sabe todas as coisas. Deus... Para os homens, Tiago capítulo 5 verso 16. Confessai os vossos pecados uns aos outros. Uns aos outros. Existem pessoas que foram, preste atenção nisso. Existem pessoas que foram prejudicadas por causa do seu pecado. Existem pessoas que foram feridas por causa do seu pecado. Existem pessoas que estão pagando por causa do seu pecado. Lembra de Jonas? O problema é meu. Vocês estão pagando isso aí, o barco está quase afundando. Estão perdendo as malas, estão perdendo os pertences, estão perdendo tudo por causa de mim. Me tira do barco e a tempestade cessou. Eu estou falando que tem gente que está pecando ou está no pecado. Às vezes a família está perecendo. O esposo, meu Deus, mas eu trabalho o mês todo, não consigo, não está sobrando nada. As compras estão parecendo um devorador aqui dentro. Meu Deus, eu não consigo construir o muro da minha casa, eu não consigo sair do aluguel. Meu Deus, tem 10 anos que eu estou no aluguel, o que está acontecendo? E Deus está dizendo, está respingando em alguém, confessa e deixa. Confessa. Quantos estão entendendo isso aqui? O pecado ele respinga. Eu aconselho alguns fazer um checklist agora, colocar o telefone na mão e falar bem assim: Senhor, eu tenho que ligar para aquela pessoa que eu feri.
Eu tenho que ligar para o meu patrão, a empresa está assim, assim. Está tendo falta nos produtos lá, porque eu estou usando produto cloro demais. A empresa não é minha, o patrão está tomando prejuízo, porque eu estou jogando cloro demais no chão, não estou nem aí. Oh, meu Deus do céu, tem gente que está sendo prejudicada por causa de pecados ocultos. Confessa para os homens também. Liga para aquela pessoa que você sabe que a maldição está lá, a fome está lá, a miséria está lá, a espada está lá por causa de você. 3. Confessar mais para quem, pastor? Para Deus? Para os homens? E dividir o seu pecado com os irmãos em Cristo. É aqui que causa transtorno em algumas pessoas. Com os irmãos em Cristo, divide o fardo, pede ajuda. Existem pecados, irmãos, que estão acima da nossa capacidade de resolver sozinho. Por isso que a Bíblia diz em Mateus: se tu viu teu irmão pecar, chama ele, conversa com ele. Não faz isso não, divide o fardo. Porque tem pecados que é difícil você resolver sozinho. Então você tem que fazer o quê? Chamar ajuda de alguém. Chama ajuda de um irmão. Chama ajuda. Divide seu fardo. Agora, pastor, agora eu te pego, pastor. Porque tem crente que é assim, né? Ele fica esperando um vacilo na mensagem para ele poder entrar com tudo, entrar com sola. Só que eu te pego aqui. Pastor, peraí, vou confessar para quem? Para todo mundo? Óbvio que não. Óbvio que não. Para quem que eu vou confessar? É óbvio que não é todo mundo. Sai contando para todo mundo. Vai lá. Anuncia no Jornal Nacional, principalmente na Rede Globo, que é pior ainda. Vai lá. Não é para todo mundo. Conte os seus fardos, divide seus pecados. É com todos os irmãos? Não. Quem então, pastor? Os idôneos, os oficiais da igreja, os pastores. Busca eles, busca estes, antes do teu pecado te achar. É mais ou menos dizendo assim, ó, eu vou lá, vou conversar com o pastor, eu vou conversar com a conselheira, eu vou confessar com uma financeira, eu vou confessar com alguém que está mais forte, mais firme, eu vou analisar, vou confessar, porque se isso cair na boca deles antes de eu falar, vai ser pior. Porque se o Natan não revelasse, Davi não ia confessar. Aí o pastor vai entender o quê? Está tanto tempo comigo, pregando no altar, subindo, evangelizando, fazendo tanta coisa. Irmão, você não teve a capacidade de confessar. Então procure os idôneos, os experientes. Tem senhoras aqui experientes, tem homens aqui, tem anciões aqui, tem pessoas experientes, são bem casados, idôneos, honestos, justos, retos, íntegros. Procure esses. 4, e eu termino. Quais pecados, pastor, eu tenho que confessar? Todos. Pastor, se for confessar todos os meus pecados aqui, sangue de Jesus, pastor. É óbvio que não. Poxa, a minha esposa fez um arroz cru. Eu não gostei, fiquei com ódio dela. Pastor, minha esposa fez um arroz cru. Eu não gostei, fiquei com ódio dela. Pastor, meu filho não soube amarrar o cadastro, saí apressado para ir para a escola. Eu, infelizmente, puxei a mão dele, quase arranquei o braço dele fora. Eu pequei, pastor. É todos os pecados? Óbvio que não. Somente aqueles graves. Quais são os graves agora, pastor? Agora você me pegou. O que envolve a liturgia da igreja, o que envolve teu ministério, o que envolve teu casamento, o que envolve a tua vida espiritual principalmente. Graves. Graves. Pecados graves. Pastor, mas todo mundo vai ficar sabendo. Se você abrir a boca para todo mundo vai ficar sabendo.
Mas, se eu confessar para o senhor vai me disciplinar e mesmo assim todo mundo fica sabendo. É melhor você ficar em disciplina, é melhor você pagar o que você deve. Dependendo do pecado. Vou dizer como Jesus, vai e não peques. Ele não fez isso com a mulher adúltera, para que não venha suceder algo pior. Pastor, mas ele tem que. Um pastor sábio não toma decisão precipitada. Confessa. O tema da mensagem eu deixei por último. Pecados ocultos te levam à morte. Em todas as áreas da vida. Mas aquele que confessa e deixa, alcança a vida e vida com abundância. Se coloque de pé, você que pode. Deixa essa reunião para terça-feira que vem, fique em paz. Pega na mão dessa pessoa que está do seu lado e diga para ela: você entendeu a mensagem? Olha o peso que você está trazendo para a igreja. Olha o peso que você está trazendo para a sua família. Olha o peso que você está trazendo para você, para a sua casa, para a sua finança. Você não entendeu que todos os pecados, se confessares e deixares, Deus, Ele opera de misericórdia. Amém? Senhor Deus, o Senhor é Pai. Eu peguei para mim toda essa mensagem. E é por isso que eu rasgo o véu dentro de um quarto de 4 paredes. É até de assustar, Senhor, quando eu estou orando em voz alta, que é tantos pecados. Mas eu vigio o máximo para não trazer, Pai, respingos para ninguém. Nem tampouco para o meu ministério. Que o Senhor Jesus Cristo, aqueles que estão, Pai, ocultando, secando os ossos, secando e murchando como erva, o Senhor venha trazê-los arrependimento através do Espírito Santo. Porque só o Espírito Santo, Deus, pode trazer essa alma arrependimento. Só o Espírito Santo, Deus, pode trazer essa alma consciência, Senhor, pura. Eu não conheço, Pai, ninguém do meu ministério. O que fazem, deixa de fazer, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe, Pai. Nós entramos com confessar, o Senhor entra com a misericórdia. Nós entramos com a fé, o Senhor entra com milagre. Nós entramos com o coração podre, Senhor, imundo, o Senhor entra com o coração limpo, e puro e santo. Eu não sei, Pai. Meu dever é direcionar, discipular, orientar, Senhor. Eles não vêm resistir ao Espírito Santo, mas eles vêm resistir ao diabo. Para que o diabo venha fugir, como diz Tiago, Senhor. Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Resistir. O diabo vai soprar no ouvido de alguém, não fala não. Oculta. E a espada vai continuar lá. É doença que não acaba, enfermidade que não acaba, perturbação que não acaba, porque enquanto não entrar em paz com Deus, confessando e deixando, não terá paz de espírito. Assim oro e agradeço e louvo. Estenda suas mãos, igreja. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos. E a igreja diz: se Deus é por nós, operando Jesus, o Senhor é o nosso pastor. Deus abençoe, vá em paz. A reunião será na terça-feira que vem. Amém? Glória a Deus. Vá em paz e vai com Deus.